Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã. Começa agora mais um programa Ponto de Vista. Estamos começando o programa com a presença do vereador Israel Veloso, o Tutu, com dois convidados especiais. Hoje vamos falar sobre Airsoft. Airsoft e Tupã está muito bem representado através do ITA, que é o Indians Tupã Airsoft. Estou recebendo aqui o Antônio Monteiro, o Nenê Monteiro, que é diretor do ITA, e também o Diego Henrique Pereira, que é membro fundador do ITA, para falarmos sobre essa modalidade que está conseguindo a cada dia mais e mais adeptos. É uma modalidade muito bacana. Vamos falar um pouquinho do que consiste o Airsoft. Vocês estão vendo aqui, inclusive, os nossos convidados com dois exemplares aqui, né, dessas réplicas de armas que são utilizadas no Airsoft. Vamos falar um pouquinho sobre regras, como funciona, e é muito legal, né? Quem gosta, quem conhece um pouquinho, sabe que Tupã está muito bem representado através do ITA, que é o Indians Tupã Airsoft. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje recebendo aqui os membros do ITA, falando um pouquinho sobre essa modalidade que é bem praticada em nossa cidade e também na região. Obrigado, Glaucio. Obrigado, TV Câmara, para mais um momento como este, onde a gente pode trazer um convidado para poder falar de um assunto que tem feito a diferença aqui na nossa região, que é o Airsoft. Tupã tem sido referência, tem um baita de um time, pessoas que têm conhecido, eu posso falar até de esporte, né? O pessoal tem encarado isso como esporte, porque trabalha a parte física, a parte mental e a parte de inclusão. O pessoal faz amizades ali, nesse novo conceito, nessa nova modalidade. Quero agradecer a presença do Diego, um grande amigo nosso, do Nenê, por poder vir aqui, aceitar o nosso convite para falar um pouco mais sobre o Airsoft em Tupã. Perfeito, vereador. Queria saudar aqui o Diego. Diego, seja bem-vindo à TV Câmara. Você que é membro fundador do ITA, Indians Tupã Airsoft, e, como disse o vereador, né, uma modalidade que tem chamado a atenção, né, de muitas pessoas aqui em Tupã, na região, e é uma coisa muito bacana. Algumas pessoas não conhecem, vamos explicar um pouquinho no que consiste a modalidade, né, as regras, porque realmente é uma coisa muito séria, né, é muito organizado, né, quem pratica Airsoft, né, é muito interessante. Seja bem-vindo aqui à TV. Glaucio, bom dia. Israel, obrigado pelo convite. O Airsoft ele é muito organizado porque são armas que parecem de verdade. Sim. Né? Se a gente tirar essa ponteirinha laranja que é obrigatório por lei no Brasil, é uma réplica idêntica a uma arma real, então por isso a gente tem que ter um controle, normas rígidas para que não aconteça nenhum episódio aí que a gente não queira ver, né? Então, como o Tutu falou, o Airsoft é um esporte, movimenta aí corpo, mente, né? Você, quando pratica o Airsoft, você tem um gasto calórico muito grande, porque geralmente é praticado aí ou em locais de mata, ou em locais fechados, né? E sempre com roupa de proteção, a gente diz, né, com fardamento, com capacete, com chapéu, sempre o pessoal usa muito colete costuma ser bem quente também, então tem um gasto aí calórico, tem uma exigência física muito grande, além da questão aí que a gente pode falar muito da questão mental envolvida nisso, que você tem ali um momento de você ter uma descarga do seu estresse do dia a dia, claro, que você acaba tendo um momento de descontração, um momento de pensar em outras coisas, você sai um pouco da nossa rotina cotidiana, né? Nós trabalhamos de segunda a sexta, de segunda a sábado, e às vezes você tira aquelas 2 horinhas, 3 horinhas para jogar o Airsoft no domingo, no sábado à tarde, você acaba esquecendo seus problemas do dia a dia. Então isso é muito legal e traz aí muitos benefícios, principalmente nessa parte aí, tanto física quanto mental, para os praticantes do Airsoft. Perfeito, Diego. Queria saudar também o Nenê, né, o Antônio Monteiro, que é o diretor do ITA, Indians Tupã Airsoft. Nenê, seja bem-vindo à TV Câmara. Graças. Né, e com certeza vamos falar um pouquinho dessa modalidade que é fantástica, né? Apaixonante. Não, eu comecei tarde, né? Eu sou velho aqui, você tá vendo que eu tô com 53. Você tá na melhor forma da sua vida. Esse daqui é o nosso... Eu tenho 53 anos de idade, assim, mas esse aqui sabe muito mais do que Airsoft do que eu. Mas a gente entra nesse negócio, a gente fica meio apaixonado, né? Legal. E aí, tanto que a gente se dedica, tanto que a gente se tornou diretor para ver se a gente consegue fazer essa modalidade crescer e fazer uma referência nacional até, porque a gente é conhecido por fora. Legal. Perfeito. Tem vários itens aqui que nós vamos falar, mas eu quero começar perguntando para o Diego e para o Nenê, um pode complementar o outro, fiquem à vontade. O que consiste o Airsoft? Vamos explicar o que é, né, o jogo, como funciona isso. Bom, Glaucio, o Airsoft, vamos falar um pouquinho de história.
O Airsoft nasceu no Japão. Ele é um esporte de origem japonesa, por volta ali de 1970, né, nesse período que conseguimos mundialmente a paz, existia a Guerra Fria, mas sim, o Japão mesmo estava num processo de evolução muito grande, e com isso algumas pessoas começaram a estruturar a prática do Airsoft, que primeiro foi usado para o treinamento de forças policiais, de forças militares, e depois foi transformado realmente num esporte, né? O Airsoft, a gente diz que é o esporte de honra. Sem honra não tem como ter Airsoft, porque a bolinha que atinge o seu oponente, ela não deixa tinta, ela não marca. O que faz a pessoa ser atingida, ser eliminada do jogo, é a honra que ela tem de dizer que foi atingida, né? Entendi. Então, basicamente é um esporte pautado pela honra. E o Airsoft ele acabou sendo difundido, tanto nos Estados Unidos, na Europa, tem uma prática de Airsoft muito grande, e por volta no começo dos anos 90 chegou no Brasil. E tem crescido cada vez mais. O Airsoft ele é uma modalidade esportiva, mas as leis que regulam, até adiantando um pouquinho, são regidas pelo Exército Brasileiro, por serem armas que são réplicas e entram nesse escopo de produtos controlados pelo Exército, né? Então, o Airsoft ele é um esporte com a compra de armas, de marcadores, né, de aéreos, como dizem muito, né, Nenê? Que é o elétrico, né? Que são os fuzis elétricos, controlado pelo Exército Brasileiro. E o Airsoft, então, ele vem se difundindo cada vez mais. Começou primeiro nos grandes centros e agora está chegando aí para o interior. Aqui em Tupã nós temos uma equipe forte, uma equipe grande. Quase 50 participantes. Quase 50 participantes efetivos, fora alguns que vão e vêm, mas efetivamente nós temos 50 jogadores, né? Então a gente consegue aí ter um certo destaque até no cenário nacional, por ser uma das maiores equipes já de Airsoft do Brasil. Nós temos várias equipes aqui na região, temos equipes em Marília, em Presidente Prudente, Birigui, Araçatuba, mas hoje a gente tem a felicidade de falar que o ITA é uma das maiores equipes do Oeste Paulista, em número de membros. Bacana. Queria perguntar também sobre as regras do jogo. Alguma coisa, pelo menos assim, o básico, para que a população possa entender de uma forma bem acessível, bem tranquila. Pode ficar à vontade, se quiser explicar. Pode falar, não, esse aqui ele fala bonito. Então, o Airsoft é um jogo de ação de combate real. Tá. A primeira regra é primordial, todo mundo em campo tem que usar um óculos de proteção. Certo. A primeira regra é uma premissa básica, porque se uma bolinha ela atinge o olho do participante, vai causar um ferimento sério. Ah, vai. Então, é muito sério, por sinal. Muito sério, né? Então a gente não. É uma regra, não só aqui em Tupã, mas em todos os times, todas as equipes de Airsoft, é a questão do óculos de proteção. Óculos de proteção varia aí de R$5 a 500. Você tem uma gama tem aí. Tem óculos ventilado. Tem óculos hoje ventilado. Que tem um cooler preparado. Para não embaçar. Né? Essa seria a regra básica e fundamental do Airsoft. É a segurança. É a segurança. Como eu disse, é um jogo de honra. Então você tem um exemplo prático. Você tem dois times, um time está defendendo um determinado ponto e o outro time vai atacar. Na devida proporção, não queria usar esse termo, mas para que a população possa entender de uma forma mais acessível, seria como se fosse um conflito, né, com dois exércitos ali, né, e ganhando território, um querendo pegar o território. Vamos usar um exemplo bem prático. Seria uma brincadeira de polícia e ladrão, onde você atinge o adversário. Perfeito. Inclusive, para atingir, tem os alvos também, as pessoas acabam sendo alvos. O Wellington Hanamoto, que é praticante de Airsoft, a gente vê que o Wellington, né, é um alvo, né, que não é desprezível. Considerado grande, né? Sim, é fácil de ser atingido. Sim, não, né? o Wellington ele já esteve presente em alguns jogos. Já levou alguns tiros. Consegue acertar ele com uma certa distância. O Matheus também é um ótimo alvo. O Matheus já se comprometeu que vai participar no próximo jogo. Claro, então são alvos mais fáceis de serem atingidos. Pois não. E aí, essa questão do alvo ser um alvo fácil, um alvo difícil, a gente joga aqui em Tupã, no Tupã Country Club. É uma área de mata, de vegetação. Então nós temos alguns jogadores que inclusive têm umas roupas que chama guile, que é com folhas mesmo. Eles para se camuflar no ambiente para dificultar, né? Então o Airsoft é isso. São geralmente dois times, um time às vezes defende, o outro ataca, às vezes
capturar uma bandeira. Para quem joga videogame, joga jogos de computador, é muito parecido com a dinâmica do Counter-Strike, desses outros jogos de estratégia. E por falar em estratégia, é o que difere, por exemplo, o Airsoft do Paintball. O Paintball é um jogo mais recreativo. Isso que eu ia perguntar agora, a diferença dos dois. É um jogo mais recreativo, é um jogo mais ali, um confronto que a gente chama for fun, apenas por diversão. Já o Airsoft não, o Airsoft a gente tem técnica, a gente tem tática de combate, tem estratégia. Né? Nós aqui do ITA já participamos de treinamentos, de cursos. Legal. Às vezes a gente tira um final de semana para fazer um curso para aprender como se movimenta em situação de mata, ou em situação de montanha, em situação, às vezes, de campo aberto. Para cada um desses terrenos há uma estratégia, há uma tática a ser utilizada. Então é um jogo que você tem a possibilidade de aprender muito sobre diversos assuntos. Então você acaba, por isso que eu falo, é um jogo que é completo. Ali aí a questão do corpo e da mente sempre agindo de uma forma saudável em busca de um objetivo. Modalidades, quais são as modalidades que existem? Nós temos basicamente 4 tipos de jogadores. O principal e o que é o mais comum seria o assault, que é o que a gente pode comparar aí com o pessoal da infantaria de um exército. Certo. O assault ele usa armas como essa aqui, seria um fuzil de assalto leve. Né? Tá. Esse aqui é um modelo AK-47 Spetsnaz. Ele é utilizado na vida real pelas forças especiais russas. Né? Então é uma arma que tem uma efetividade aí de 40 a 50 metros. Pedi para o Adilson, assim, vamos dar um zoom aqui na arma aqui, mostrar. Aí eu vou pedi para o Diego colocar assim para que ele possa fazer uma panorâmica, só que a população vê que realmente é uma réplica perfeita. É uma réplica perfeita. Olha só. A diferença ponta laranja sempre, né? A gente sempre tem que ter isso identifica que realmente é uma réplica ponta usada no Airsoft. E aí ela tem um magazine, que é onde vão as bolinhas, ele é retrátil, você recarrega e realimenta a arma. Tem a alavanca de manejo, que é parecido com de uma arma real. Aí aqui a gente tem alguns ajustes da arma na parte interna. Acho que não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas nós temos alguns ajustes aqui para melhorar a distância, melhorar a efetividade, melhorar o acerto da bolinha. Tem o conjunto de miras aqui, a alça e massa de mira. Perfeito. Né? Tem uma chave aqui, essa chave é a chave seletora para os modos de disparo. Aqui ela estaria travada. Aqui seria um tiro automático, aquele tiro de rajada, como todo mundo chama. E aqui, no último estágio, o tiro intermitente. Quantos tiros que, no caso, a munição aí, essa bolinha, quantas bolinhas? Nesse magazine desse tamanho aqui, são 180 bolinhas. Entre aspas, 180 tiros. 180 tiros. Legal. Nesse tipo de magazine. E o custo, né, desse equipamento, por exemplo, para poder a pessoa ter uma munição, isso aí, como que funciona? É um custo alto? Então, isso aí? O maior custo... É uma brincadeira cara? Vou dizer um amigo meu, é uma brincadeirinha cara? O maior custo é a arma mesmo. Que é o investimento inicial. É o investimento inicial. Uma EG, né, que é a arma elétrica, como essa arma aqui é a bateria, ela vai custar aí em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Nesse modelo, nessa configuração. A bolinha, aí a gente, que é a munição, varia. A gente tem bolinha aí de pacotes que vem de 4 a 5 mil por R$50, até as bolinhas que são consideradas aí premium, que são de elite, ou para outras classes de jogador, acabam sendo um pouco mais caras, né? Então, é um esporte que o custo inicial, a arma sempre é um preço aí acima de R$1.000, mas depois os acessórios eles têm uma flexibilidade no valor um pouco maior. Então você pode ter aí acessórios, preços mais acessíveis, até acessórios aí importados, algumas coisas mais exclusivas que são um pouco mais caras, né? Mas então essa seria a classe do assalto. É aquele soldado que vai na frente do pelotão, vai ali sentindo a poeira da trincheira. Perfeito. Depois do assalto, a gente vai ter o DMR. Você quer falar do DMR? Não, fala do DMR? O DMR seria aí um jogador que usa um rifle com alcance um pouco maior. Vamos trocar aqui. A gente tem aqui um rifle de DMR. Tá. Que aí já é um pouquinho diferente, né? Uma configuração diferente. Ele obrigatoriamente tem uma luneta, porque ele vai atingir os alvos a uma distância um pouco maior. Tá. Né? Que é
luneta ótica, Tá. que também é regulado pelo Exército, então para você fazer a compra da luneta também tem documentação, Os tem critérios, modelos, tem tipos que você pode adquirir, tem tipos que você não pode adquirir. A ponta laranja tá aqui, também Isso identifica que é uma arma de airsoft, né? Airsoft. Aqui nós temos nessa arma especificamente um supressor, que é o que popularmente chama de silenciador. E no airsoft também é funcional, ele reduz um pouco o ruído do disparo. E é uma arma que ela tem um tamanho diferenciado, é um pouco mais comprida. E esse tipo de arma ela atinge aí alvos até 80 metros, Nossa. ela acaba atingindo. Né? Então Bacana. é um atirador designado, que a gente chama. E ele tem uma diferença, enquanto o Assault ele pode usar a rajada, o DMR ele não pode usar a rajada. Né? Ele é um jogador que só vai dar tiro intermitente. Perfeito. Na sequência, depois do DMR, aí vem o sniper. A gente não trouxe nenhuma arma de sniper aqui, mas seria aquela arma que ela é com ferrolho, ela não é automática, né? E obrigatoriamente tem luneta também, e são tiros aí de precisão. Alguns snipers até aqui no ITA chegam a atingir alvos aí a 120 metros. Caramba. Então são armas bem potentes e acabam tendo uma efetividade em campo, elas são bastante letais, vamos colocar assim. E a quarta categoria seria a categoria de suporte, que aí já são aquelas metralhadoras mais pesadas, que geralmente elas têm uma caixa de munição embaixo, que elas têm uma cadência de tiro bastante alta e também são muito usadas na parte de proteção, de defesas, até porque, por serem pesadas, a movimentação com elas fica bastante difícil, né? Então essas são basicamente as 4 categorias dentro do Airsoft. Perfeito, Diego. Vereador, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista. Nesse primeiro bloco nós falamos um pouquinho do que consiste o Airsoft, né, o equipamento utilizado, e daqui a pouquinho vamos continuar falando. Vamos falar um pouquinho sobre também hoje o cenário nacional, né, o que tange o Airsoft, e também a nossa cidade. Teremos aí um belo evento no próximo dia 27 de outubro, né, o 3º Airsoft Solidário, a Câmara apoiando através da pessoa do senhor, enfim, e claro, falando também um pouquinho mais para quem de repente tem a vontade de praticar, quem sabe no futuro aí o Airsoft. Com certeza, é um esporte muito curioso, né? Porque além das armas, tem toda uma estratégia, todo um gama de instruções ali, e eu acho que a população, principalmente o pessoal mais velho, assim, tem gostado bastante. Um porque tem a questão das armas, o outro porque realmente, às vezes, não teve uma oportunidade de conhecer a questão de guerra, de partilha de instruções para que pudesse tá nessa linha de frente, e ali é um espaço onde eles podem conhecer essas estratégias de guerra, muitas vezes, que assim como o Diego falou, fazem cursos para poder conhecer, e cursos até com pessoas de gabarito, né? Generais, capitão do exército, que passam essas instruções para que o jogo fique mais idêntico a essas partidas de guerra. Então, o pessoal que tem adquirido esse conhecimento, e depois eles vão poder falar mais como pode ser inscrito, como pode participar, a idade, acho que é bem bacana, porque às vezes o pessoal mais novo quer participar, mas tem que ter o pé no chão ali, porque tem a questão da idade, né, que o Exército exige no nosso Brasil, mas é um esporte que tem a crescer aqui em Tupã e nacionalmente. Maravilha. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Hoje nós estamos recebendo o vereador Israel Veloso Tutu com o Diego Henrique Pereira, membro fundador do ITA, que é o Indians Tupã Airsoft, e o Nenê Monteiro, que é diretor-presidente do ITA. Daqui a pouquinho a gente volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.